Oi, galera! Hoje vamos estudar arredondamento. Mas o que é isso, afinal? Bom, arredondar um número é torná-lo ele mais simples. Por exemplo, nesse texto está escrito: a população do Brasil é 210.147.125 habitantes. Esse texto bem que poderia ter sido escrito dessa forma: a população do Brasil é cerca de 210 milhões. Ou seja, alguns números são compostos de mais do que uma classe. Então, este número representa a população do Brasil, que representa a população do Brasil, tem 3 classes. Quando eu arredondo este número, eu apresento as 3 classes, porém de forma simplificada. Observe esse outro exemplo. A população de Santa Catarina é de 6.248.436 habitantes. Bem, poderia ter sido escrito 6 milhões de habitantes. Bom, como vocês sabem, os números são organizados em classe. Aqui está a classe das unidades simples, composta por unidade, dezena e centena. Aqui está dos milhares, também unidade, dezena, centena. O quadro está completo, porém, como vocês sabem, os números são infinitos, eles crescem, né? Neste número está representado 89.325. Para representar esse número de forma simplificada, de forma arredondada, veja, 89.325. Eu poderia escrever aproximadamente 89.300. Seria uma forma de simplificar esse número, de torná-lo arredondado. Mas existem outras formas. Veja, neste exemplo, a professora, arredondou aqui, na centena simples, né? Arredondei, mas eu poderia estar arredondando ele aqui. Dessa forma, ele ficaria assim: cerca de 90 mil. Mas como assim 90 mil, professora? Que regra tu usa? Sim, existem regras para fazer o arredondamento. Veja, quando eu quero arredondar na dezena, eu levo em consideração aquilo que está mais próximo da dezena que eu quero. Aqui eu estou trabalhando com as dezenas 20 e 30 e coloquei aqui alguns números. Então, observem vocês que esses números eles serão arredondados para a dezena mais próxima. Por exemplo, 21 está mais próximo de 20 do que de 30. 22 está mais próximo de 20 do que de 30. Por outro lado, 28, 29, 27 estão mais próximos de 30 do que de 20. Então, nós podemos dizer que, quando esses números que eu pretendo arredondar terminam com 5, 6, 7, 8 e 9, ou seja, esses números aqui estão mais próximos do próximo número, né, da próxima ordem. Então, eu arredondo para mais. Quando esses números terminam com 1, 2, 3 e 4, eu arredondo para menos, porque estão mais próximos da ordem anterior. Vejam vocês, quando eu quero arredondar na centena, que foi o caso que nós fizemos aqui neste exemplo, arredondamos aqui, na centena, como é que eu usei? Que técnica eu usei? Vejam vocês, 230. Eu observo a minha centena, né? Para que eu arredonde na centena, eu preciso considerar o que tem aqui na minha dezena. 230 está mais próximo de 200 ou de 300? De 200. 350 está mais próximo de 300
ou de 400? De acordo com a minha regra, vou arredondar para mais. 410 está mais próximo de 400 ou de 500? De 400. 570, para chegar em 600, só faltam 30. Para descer para 500, tem que tirar 70. Então, está mais próximo do meu 600. 680 está mais próximo de 700. 720 está mais próximo de 700. 830 está mais próximo de 800. Daí você me pergunta, professora, existem outras formas de arredondar? Eu digo sim, existem muitas formas de arredondar. Outro exemplo de arredondamento, é algo bem semelhante a ele, são as estimativas, né? Um exemplo disso são aqueles shows, eventos grandes religiosos, onde há muita concentração de pessoas, por exemplo, jogos de futebol, né? Então, o que eles fazem? Eles pegam a quantidade do terreno, do espaço geográfico que aquelas pessoas estão, pega a quantidade de pessoas que mais ou menos estariam em cada metro quadrado e fazem uma multiplicação. Aqui nesse exemplo eu usei 2.000 metros quadrados. Ou seja, o espaço geográfico haviam 2.000 metros quadrados. E mais ou menos, em cada metro quadrado haviam 5 pessoas. Então, eles fazem uma multiplicação. 2.000, que é referente ao espaço geográfico, vezes 5, que é mais ou menos a quantidade de pessoas que tinham. Então, eles fazem a estimativa de que num determinado evento haviam 10.000 pessoas, né? Claro que eles não vão estar contando pessoa por pessoa, e é para isso que servem as estimativas. Bom, esse é o conteúdo de arredondamento e qualquer coisa vocês podem estar me procurando para a gente tirar dúvidas, certo?